A glória de Deus é a razão pela qual nós fomos criados. Não somente o homem, mas de toda a terra e tudo que nela existe. O quanto disso é real para nós? O quanto dessa afirmação é presente na minha vida? O quanto na sua mente você entende que o propósito da sua existência não é você mesmo, não sou eu mesmo, mas é a glória de Deus. É o louvor ao Senhor que nos deu vida. Isso é uma mensagem que não acalenta o coração. Essa é uma verdade que não nos move para a semana que vem, uma promessa de bênçãos ou de algum lucro ou algum benefício próprio. Mas o simples fato de nós conhecermos esse Deus e de entendermos quem Ele é, nos leva a crer e a tentar viver dessa maneira. O propósito da nossa existência é louvar e glorificar a Deus. Por isso, eu queria trazer para vocês, infelizmente a gente não vai ter projetado aqui, mas eu queria trazer para vocês um texto bem conhecido. Eu creio que a maioria de vocês acompanhou o tempo que nós gastamos nesse capítulo, em alguns versos desse capítulo. O capítulo 1 da carta que Paulo escreveu aos Efésios. Lembram-se? Nós caminhamos durante algumas semanas por esse capítulo. Em 2024, nem parece, na minha cabeça parece que foi ontem que eu estava falando sobre isso para vocês. Outubro e novembro, durante 7 semanas, nós lemos esse texto, nós caminhamos por esse capítulo, alguns versículos dele, e marcamos tanto exatamente essa questão de como vivemos. O título daquela porção dessa nossa série em Efésios, né, Estela? A Netflix continua aí, mesmo sem eletricidade, a nossa série continua. E o título dessa série, daquilo que temos trabalhado em Efésios, já caminhamos mais, mas naquele ano em especial era a salvação é para ser vivida. Salvação não é simplesmente para ser entendida e guardada no armário, não é simplesmente para ser colocada num cofre dentro do guarda-roupa e usada somente quando nós morremos e formos para o céu. Salvação é para ser vivida, vivida aqui, vivida agora e vivida para o louvor da glória do Senhor. Novamente, para que o propósito da nossa existência seja cumprido, para que nós possamos cumprir aquilo para o qual nós fomos criados. Então eu quero ler com você, se você consegue, se não, simplesmente ouça. Caminhe comigo em alguns desses versículos do capítulo 1 da carta que Paulo escreveu aos Efésios. Nós vamos ler do versículo 3 ao 12, especificamente 3 ao 12, que diz o seguinte, um texto conhecido, como eu disse, e eu toda vez que eu lembrar, vocês, alguns de vocês são identificados por mim por algumas frases dos nossos cultos, que quando eu falo aqui e vejo no rosto de vocês que aquela foi a frase que marcou, isso vai ficar marcado para mim também. Por exemplo, a Eva ali, termos e condições. Isso vai me lembrar a Eva o resto da minha vida. Termos e condições se aplicam. Foi o que marcou a vida da Eva até agora no nosso meio. A salvação é para ser vivida é aval. Assim como também a frase de que Jesus nasceu para morrer. E assim outros mais. Nesse momento, esse texto me lembra que eu tenho como propósito viver aquilo que o Senhor me deu. A salvação em Cristo Jesus. E o texto diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o
bem-querer da sua própria vontade. E aqui o versículo 6 diz: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Jesus, no qual, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo mais uma vez o seu bem-querer, o seu beneplácito que propusera em Cristo. Qual é essa vontade? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, na hora certa e perfeita de Deus, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. E agora o versículo 12. A fim de sermos, com o propósito de sermos, para louvor da sua glória. Nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Até aqui. Para o louvor da sua glória. Paulo começa essa carta aos Efésios, falando para ele: olha, eu vou lembrar para vocês o básico. Eu vou lembrar para vocês o que eu ensinei para vocês no primeiro momento em que nos encontramos. É Jesus Cristo quem salva. E é esse Deus maravilhoso quem escolhe quem salva. Foi Ele que nos deu vida, foi Ele que abriu os olhos, foi Ele que nos revelou o mistério, e com um propósito, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua graça, da glória da sua graça. Esse é o propósito. Paulo lembra aqueles irmãos e nós, mais uma vez, somos lembrados aqui. Qual a razão de termos os nossos olhos abertos para essa verdade? Para Jesus Cristo, o caminho e a vida, além da verdade também. Por que estamos aqui? Por que nos reunimos para ouvir essa palavra? Por que gastamos tempo para ler esse livro? Por que nos colocamos de joelho pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós, que resolva os nossos problemas, que nos ensine a viver feliz, talvez a viver como crianças e entender que podemos brincar sim no cuidado de Deus. Entender que a vida se torna diferente quando vivemos para Ele, no foco do que Ele tem para nós e para a honra e glória do seu próprio nome. Para isso nós fomos criados, para isso nós fomos salvos, para o louvor da sua glória. O quanto é que isso tem sido real para nós? O quanto é que, nesse ano que começa, você está disposto a colocar em prática essa verdade? Não é apenas um momento, essa prática do louvor da glória de Deus. Não é apenas alguns momentos de adoração quando estamos juntos aqui como igreja. Talvez quando você ouve uma música. Mas a expectativa de cumprir o propósito de Deus é uma vida inteira vivida para reconhecer e celebrar a glória sem igual e os feitos de Deus. Aquilo que o Senhor já realizou, refletindo sua bondade e também a sua majestade. Você gasta mais tempo agradecendo a Deus pelo que você tem ou clamando a Ele pelo que você quer? Já avaliou qual é o seu relacionamento com Deus e qual é o seu tempo de relacionamento com Ele? Você gasta mais tempo clamando por aquilo que você pensa que é o melhor para você, ou os projetos que você tem diante de você mesmo? Ou você gasta tempo sendo grato a Deus pelo fato de estarmos vivos até aqui? E vivos, repletos da sua graça, da sua bênção e de tudo aquilo que Ele já nos deu, como acabamos de ler.
O Senhor já nos tem abençoado com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Sim, uma vida inteira, não só momentos, não simplesmente horas separadas num dia, ou na semana, ou no mês, para que então eu possa adorar ao Senhor. Mas cada momento, momentos felizes, onde brincamos, onde celebramos e sorrimos, mas também momentos cheios de trabalho, trabalho físico, trabalho mental, trabalho que envolve outras pessoas, talvez momentos difíceis de dor, de sofrimento, em que vamos chorar, em que vamos lamentar. Tudo isso é parte dessa vida que louva e glorifica o Senhor. Não se enganem, não se deixem levar por uma promessa de que essas coisas difíceis não farão parte daqueles que servem ao Senhor, pois sim farão, e farão parte para que possamos crescer, amadurecer e reconhecer o cuidado de Deus também nesses momentos, como vocês ouviram da Cláudia já por algumas vezes. Nada disso, nenhuma dessas circunstâncias pode mudar ou impedir o cumprimento do nosso propósito, daquilo que Deus tem para cada um de nós. O propósito da nossa vida, o propósito para o qual nós fomos criados, e eu vou repetir, para louvor da sua glória, da glória do Deus Altíssimo, Soberano, Todo-Poderoso. As circunstâncias não podem conduzir a nossa vida, não podem alterar o propósito da nossa vida. Falamos tanto, não é? Repetimos tanto o versículo, como eu já usei algumas vezes aqui, tão fora de contexto e de texto. Tudo posso naquele que me fortalece. Já ouviram isso? Já ouviram esse versículo? Já. Geralmente como uma força positiva, não é? De enfrentar todas as dificuldades, de conseguir fazer os projetos acontecerem, de derrubar os gigantes, de vencer os desafios. Que Paulo fala exatamente o oposto. Eu continuo no propósito de Deus para a minha vida, mesmo quando eu estou com fome e não tenho o que comer, mesmo quando eu estou com frio e não tenho o que me vestir, mesmo quando eu sou perseguido e humilhado por causa de Cristo, mesmo quando as coisas estão ruins, eu posso continuar vivendo o propósito de Deus na minha vida, para a honra e glória dele. Se as coisas estão boas, se a fartura é presente, se eu tenho roupa demais, se eu tenho comida demais, eu continuo sendo o mesmo, eu não me perco, eu não me deixo levar pelas circunstâncias. Posso também viver do mesmo jeito naquele que me fortalece, porque para Ele é a glória, para Ele é o louvor, para Ele é toda a honra. Esse é o propósito da nossa vida. Para isso nós fomos chamados. É exatamente nesses momentos difíceis, de circunstâncias que nós não compreendemos, mas é aí que podemos vir a entender o nosso propósito. O propósito de nos aproximarmos do relacionamento que o Senhor espera que tenhamos com Ele. Vocês já perceberam como é muito mais fácil nos lembrarmos de orar quando as coisas estão difíceis? Quando nós precisamos, geralmente a gente vem para a igreja. Quando a gente precisa de ajuda, quando a gente acha que está pecando demais, quando a gente acha que as coisas estão acontecendo à nossa volta, que Deus está castigando porque eu fiz alguma coisa ruim, onde é que a gente vai parar? Geralmente é na igreja. Geralmente a gente quer que alguma coisa aconteça. Deixa eu me aproximar, deixa eu orar hoje, deixa eu dar minha oferta, deixa eu dar o meu dízimo, que vai ver que, de alguma forma, a situação muda. Quando as coisas estão difíceis, aí é que a gente se aproxima do Senhor. Muito mais do que quando elas estão boas. Quando está tudo muito bom, quando está tudo muito confortável, quando está tudo muito, muito bom, geralmente a gente esquece de agradecer ou de ter a nossa vida para a honra e glória dele. Nessas circunstâncias difíceis, nos aproximamos do Senhor. Nos aproximamos do relacionamento que deveríamos ter com Ele todos os dias. Relacionamento de alegria, relacionamento de paz, que nos foi dado através de Jesus Cristo. E tudo que Ele realizou. Tudo que nós celebramos acerca de Jesus. Quem Ele é, precisa ser vivido constantemente.
Ao conhecermos Jesus, o que ele fez, o que ele viveu, quem ele é, ao conhecermos Jesus, entendemos mais e mais o nosso propósito. Por causa de Cristo, eu passo a conhecer a razão da minha vida. Romanos 11:36, um texto também bastante conhecido. Porque dele, Jesus, por meio dele, Jesus, e para ele, Jesus, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse Jesus é o alvo do nosso louvor. Esse Jesus deve receber a honra e a glória. Ele deve ser o foco da nossa existência aqui e agora. Enquanto vivemos, em tudo que vivemos, nos nossos desejos, nos nossos planos, nos nossos projetos, independente da idade que nós temos. Jesus precisa ser a razão, o foco, o alvo do propósito das nossas vidas. Ainda sobre Jesus, Paulo também escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 16 e 17, o seguinte: pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Jesus. Esse é Jesus, alvo da nossa vida, da maneira como vivemos, razão do propósito das nossas vidas. Esse é Jesus, Salvador e Senhor, a quem devemos louvar e por quem devemos viver. Será que só esse entendimento já não seria um desafio enorme para 2026? Já não seria algo que deveria nos mover cada dia, cada manhã, no nosso tempo de leitura da Bíblia, devocional? Afinal de contas, alguns de vocês precisam saber o que é isso. Tempo devocional, tempo com Deus, individual, você e o Senhor, de leitura da palavra, de oração. Não uma vez por semana, não durante 1 hora, 45 minutos ou 2 horas aqui na igreja. Crescimento, alimentação, vida com Jesus, conhecimento de Deus, para que realmente possamos colocar em prática aquilo que temos aprendido. Como fazer isso? Como viver para a honra e glória do Senhor? Como mostrar Jesus na nossa vida? A palavra é tão clara com relação a isso. Tão simples até, apesar do desafio ser enorme. A resposta é simples. Amando ao Senhor. Amando ao Senhor. Entendendo o que esse amor significa. Colocando-o como prioridade na nossa vida. Eu acho interessante que a semana passada eu fiz uma pergunta: como é que nós demonstramos o nosso amor ao Senhor? Alguém lembra qual foi a resposta? O Hildo gritou aqui, não foi semana passada, foi na anterior. Como é que nós demonstramos? Como? Obediência. Vocês sabem, que bênção. Louvado seja o Senhor, porque é exatamente isso. Nós demonstramos o nosso amor ao Senhor quando nós obedecemos a sua vontade, quando nós obedecemos a sua palavra. João 14,15, facinho de gravar, ó. Grava isso aí. João 14,15. João 14,15. João, não precisa nem falar 6, 7. Não precisa nem gravar como a gente grava, tão fácil essas coisas, né? Não é 6, 7, é 14,15. João. Sabe o que diz lá? Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem me ama, obedece a minha palavra. Quem me ama, faz o que eu falei para fazer. Essa é a demonstração de amor. Obediência. Você acha que você já é velho demais para obedecer a alguém? Você acha que você já é muito maduro, que você tem toda a autoridade, que não precisa obedecer a ninguém mais? Pois é, obediência é demonstração de amor. Independente da idade. Principalmente o Senhor Jesus.
É incrível como eu vejo pessoas dizerem, eu amo o Senhor, de boca cheia, sabe? Vou fazer aqui, botar a luz em mim para você ver. Eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor. Mas não obedece. Vive completamente distante da palavra de Deus. Faz o que bem lhe entende, o que lhe dá na telha, o que lhe passa pela cabeça. Cria os seus princípios, cria os seus valores, cria as suas regras e vive como bem entende. E depois fala, eu amo ao Senhor. Como? Incoerência, inconsistência, irreal, mentira. A palavra também diz, quem diz que ama o Senhor, mas não cumpre a sua palavra, mente. Quem diz que conhece a Deus e não anda na luz, é mentiroso. Coisas simples que nos são mostradas num texto tão claro, sem tanta necessidade de interpretação. Nem precisa do grego ou do hebraico para poder entender isso. Não precisa de nenhuma concordância bíblica ou ter diploma de teologia. Quem me ama, obedece o meu mandamento. Essa é a maneira de demonstrar o amor ao Senhor. Porque quando isso acontece, quando realmente guardamos a palavra de Deus no nosso coração e a colocamos em prática, e entendemos quem é o Senhor, e o amamos e compreendemos o nosso propósito, algumas coisas passam a fazer parte da nossa vida. São prioridades para nós. Aquela velha frase, né, que parece chavão, mas nós passamos de fato, de verdade, pessoal no louvor aí, passamos a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Vai muito além de cantar uma música ou duas. Vai muito além de ter um PowerPoint bonitinho aqui, ou uma letra bonita, ou uma melodia bonita da canção que temos aqui. A adoração em espírito e verdade é algo que move o mais íntimo do nosso ser a viver esse amor pelo Senhor, a reconhecê-lo como verdade para a nossa vida e como aquele que tem o melhor para nós, a dizer que Ele sim é aquele que pode cuidar de mim enquanto eu tenho a liberdade de brincar seguramente aos seus olhos, diante dos seus olhos e do seu cuidado. Adoração em espírito e verdade. Adorar ao Senhor de forma sincera, sem máscara, sem qualquer invenção, sem qualquer atitude de ser um ator, um artista, mostrar alguma coisa para alguém, dar a resposta certa que as pessoas querem ouvir. Não! Adoração sincera e verdadeira aqui dentro, que o Senhor sabe, conhece, e essa Ele recebe. Essa é a adoração que chega ao Senhor. Verdadeiramente, de coração, de mente, não somente para fora, não simplesmente para parecer bonito para as pessoas, para me dar uma capa de espiritual, de alguém que mostra coisas bonitas nesse relacionamento com Deus, mas alguém que vive isso, porque realmente obedece a palavra de Deus. Quando entendemos isso, passamos a servir aos outros. Servir aos outros como ao Senhor, por causa do Deus maravilhoso. Servir ao Senhor, dedicar a vida ao Senhor, servindo e honrando-o em tudo o que fazemos. Para as pessoas ao nosso lado, aqueles que pagam o nosso salário, aqueles que cuidam de nós, aqueles a quem cuidamos. Assim servimos ao Senhor, seja nessas tarefas diárias, pequenas, corriqueiras, simples, que já são até reflexo normal, ou naquelas tarefas grandes que nos são confiadas, grandes feitos que se esperam de nós, independente de onde você trabalha ou o que você faz, naquilo que nos é confiado como missão, como tarefa. Vocês foram chamados para viver a salvação de vocês, viver de forma plena, para terem vida, vida em abundância e principalmente compartilhar essa verdade com aqueles à sua volta. Como é que as pessoas veem você? Quem é você, o Fabiano crente lá no seu trabalho? Quem é você, a Eunice crente lá no seu trabalho? Como as pessoas te conhecem? O que é que elas falam de você? Qual é a imagem que elas têm de você em relação a Jesus Cristo que você diz servir?
Isso é realmente entender o propósito de Deus para nós. Em amor, em obediência à palavra de Deus. Paulo, eu gosto de Paulo, né? Vocês sabem disso, não de mim, do Paulo, mas o Paulo que escreve para aquelas igrejas, escreve para nós, escreve para a nossa vida. Ele escreveu aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 10, versículo 31, ele diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa, todas as outras coisas, fazei tudo para a glória de Deus. Brincadeirinhas entre amigos, fazei para a glória de Deus. Diversão em qualquer outro lugar, fazei para a glória de Deus. Momentos em família, fazei para a glória de Deus. Vivei para a glória de Deus, sem exceção, em todas as coisas, fazei tudo para a glória de Deus. Viva para Ele. Viva para a sua vontade. Uma vida que busca a vontade do Senhor, em vez de buscar a si mesmo, em vez de buscar o seu próprio desejo, a sua própria vontade. Essa é a vida que cumpre o propósito de Deus para cada um de nós. Essa é a vida que glorifica a Ele. Essa é a vida que mostra amor. Esse entendimento de quem é o Senhor, de obedecer ao seu mandamento, nos leva à tarefa que foi confiada a nós como igreja. Individualmente como igreja e coletivamente como igreja. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ensina-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado para vocês. Todos os meus mandamentos, compartilha com eles. Leva-os ao entendimento até o ponto em que eles queiram fazer um compromisso público comigo, diante de todas as pessoas. Leva-os a querer ser batizados, ter identidade em Cristo. Fazer isso, andai comigo, mostrai para outros, compartilhai a palavra, compartilhai aquilo que alcançou a sua vida, aquilo que Ele fez por mim e por você. Isso precisa ser compartilhado. E o que Ele fala aí, olha, eu estarei com vocês. Se vocês viverem desse jeito, se vocês caminharem assim, se vocês viverem nessa obediência, eu estarei com vocês todos os dias. Não só no domingo, não só quando você vem para a igreja, não só quando você se coloca de joelho porque precisa de alguma coisa, mas todos os dias, em todos os momentos, a cada instante, eu estarei com vocês até o final dos tempos. É assim que nós precisamos viver, mostrando o Senhor Jesus e tudo aquilo que Ele nos ensinou, tudo aquilo que Ele nos ordenou para aquelas pessoas à nossa volta. É assim que nós podemos viver. É assim que nós cumprimos o propósito de Deus para as nossas vidas. Em tudo o que lemos, em tudo que nós compartilhamos aqui, é muito importante que nós saiamos desse lugar com uma certeza. Existe um propósito para a nossa vida. Existe uma razão para você existir. E essa razão não é só trabalhar de segunda a segunda. Não é fazer mais e mais dinheiro. Não é realizar os seus próprios sonhos, os seus próprios planos. Não é simplesmente se sentir bem, se sentir confortável e protegido com as coisas que você alcançou. Existe um propósito para a sua vida. Existe um propósito para a nossa vida. E esse propósito é manifestar, mostrar, dividir, exaltar a grandeza, a graça e o amor de Deus através de toda a nossa existência. Cada atitude, cada palavra, cada gesto, cada momento de adoração, cada serviço a alguém de alguma forma
Viver assim, para que a glória de Deus seja conhecida e seja celebrada. Celebrada, para que Jesus seja conhecido como o único Senhor e Salvador. Sim, único. Não há outro Salvador. Não há outro nome dado entre os homens por quem devamos ser salvos. Não há nada nem ninguém que possa mudar a condição do pecador, senão Jesus Cristo. Senão essa verdade que nós já ouvimos e que muitos de nós já a temos como real para as nossas vidas. Jesus, Senhor e Salvador, capaz de nos dar, sim, apesar das circunstâncias, paz e alegria que tanto precisamos, que tanto desejamos, bem como a comunhão com Ele, que nos dá vida eterna. Esse é o meu desafio para nós, para esse 2026, sem muitas promessas. Afinal de contas, só lembrando uma coisa, não prometo que você não vai cumprir, tá bom? Não faz isso não vai ser bom. Vai ser vergonhoso para você. Mas se disponha a estar nas mãos do Senhor. Se disponha a crescer, a estar com Ele. A depender mais dEle, a ouvir mais a sua voz e fazer aquilo que Ele tem para nós. Cada um de nós. O desafio é esse. Que nós possamos viver para o cumprimento do propósito para o qual fomos criados. Em 2026, viver para a glória do Senhor. Viver menos de mim e mais dele. Menos dos meus projetos e sonhos e desejos e mais da sua vontade, do seu querer, da sua condução para a minha vida. Como João Batista disse em relação a Jesus, que ele cresça e que eu diminua. Que desejo maravilhoso para alguém que realmente quer entender o propósito da sua vida. Que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça em nossas vidas. É um desafio, não é? Sinceramente, sendo honesto conosco, é um desafio. Diante de tudo que vivemos até aqui, das coisas que estão aí à nossa frente, é um desafio querer diminuir para que Jesus cresça em nós. Continua a ser a minha oração, o meu desejo, a minha expectativa para cada um de vocês e para mim também. Curva sua cabeça. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Pai, mais uma vez, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo agir do teu Espírito Santo em nossas vidas e em nosso meio também. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos confronta com a nossa natureza e nos mostra a verdade do teu querer e da tua santidade. Abençoa-nos, Senhor. Dá-nos coragem de confiar em Ti, de descansar nos cuidados desse Pai Todo-Poderoso, que espera que nós possamos brincar diante do Teu amor. Cuidados e protegidos pelo Senhor, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, descansamos em Ti, confiamos no Senhor e estamos certos de que o Senhor está no controle. Abençoe-nos, Deus. Conduza-nos para uma vida que mostre o Teu amor, que passe pelos desafios, honrando e sendo fiel ao Senhor, dependendo do Senhor a cada instante, e certo de que o Senhor tem estado conosco, caminhado conosco, e continuará até a consumação dos tempos. Abençoa-nos, Pai. É o nosso clamor e a nossa súplica para esse ano, e para quanto tempo mais o Senhor ainda tiver de vida para nós, que possamos honrar e glorificar o Teu nome. Cumprir o propósito para o qual fomos criados. Louvar e glorificar o Teu nome. Viver para a glória da Tua graça. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.
Amém. Louvado seja o Senhor. Nós vamos encerrar o nosso culto, mesmo sem a última música, porque não temos instrumentos, não temos os microfones. Vocês querem cantar? Querem? Então, amém. Então venham à frente com as vozes poderosas que Deus deu a vocês e vamos então cantar mais uma música ao Senhor. Acho que dá para tocar violão. O violão dá, né? Acho que dá. Você quer uma luz aí? Antes de nós cantarmos, posso orar? Claro. Tá? Eu vou orar depois. Ok. Eu queria convidar vocês a ficar de pé, né? Eu estou vendo vocês. E lá em cima eu estava dando aula para as meninas, eu estava falando, né? Lembrando que a Estela falou quanto privilegiado nós somos por ter o prédio e tal. E realmente é. Nós somos privilegiados por ter o prédio, por estarmos aqui, por sermos igreja do Senhor. E mesmo que a luz se vá, os instrumentos se vão, há quantas igrejas nós sabemos que se reúnem embaixo de árvore na África? Quem já viu isso na internet, não é verdade? Lugares que são perseguidos e que a igreja que somos nós, é o povo de Deus, se reúne em cavernas, não tem esse livre acesso, essa liberdade de falar. Deus é tão bom que nos deu um pastor com a voz alta, nem precisa de microfone. A gente usa microfone só mesmo por um motivo, né? Mas não precisa. E eu estava pensando, né? Cantar ou não a última música? Claro que sim, nós dependemos da nossa voz para louvar o Senhor, não é? Então, nós vamos cantar a bondade de Deus, sim, com as nossas vozes, exaltando o nosso Deus, com luz, assim, nós temos luz, com instrumento ou sem instrumento, nós vamos louvar o Senhor. Thierry, chama lá as crianças, chama lá as mães, vamos todo mundo aqui dentro, quentinho não, frio mesmo, sem aquecimento funcionando direito. Olha, hoje tudo parece que foi ao avesso e nós estamos aqui, Deus te trouxe aqui. Tenha certeza disso, tudo que foi pregado aqui, Deus trouxe você aqui, mesmo que você não quis vir. Falou, não quero ir, não, mas eu vou de qualquer jeito. Deus te trouxe aqui. E o que foi falado até aqui, foi falado para você, foi falado para mim, foi falado para nós. Amém? E sim, nós vamos cantar, nós vamos louvar a Senhor a bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Glórias a ti. Louvado seja o Senhor. Santo, santo. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por mais uma vez estarmos juntos para adorar o Teu nome. Por termos o privilégio de honrar e glorificar o Teu nome com as nossas vidas. E de trazer a Tua palavra como direção para cada um de nós. Abençoa-nos nessa semana, Pai, e a cada instante que vivemos, para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Obrigado, Deus, por esse tempo, por cada um desses que estão aqui. Somos gratos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, cada um de nós aqui, com essa igreja e com o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Não vai embora, café e chazinho não precisa de luz, dá para beber ali sem. Graças a Deus. Era só aqui. Tem o teu povo. Tem. Amém. Louvado seja Deus. Amém.